Boa noite, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibus do canal Siqueton. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que rezem pelo meu pai. O quadro é delicado, certo? No momento a situação dele é estável, mas requer mais cuidados e preocupações. Bem, rezem muito por ele, pelo estado de saúde do meu pai. Matheus, eu posso ajudar em alguma coisa? Muitas pessoas me perguntam. Bem, se vocês quiserem ajudar no custo do tratamento, quiserem e puderem, enviem um Pix para o Pix que está aqui na descrição, certo? Agradeço de antemão a todos. E claro, inscrevam-se aqui no canal, né? Sejam membros de nível 3 e façam nosso curso de sobrevivência intelectual, que é o COF do Siqueton, é o COF-eton, né? E é isso, né? Bem, uma pergunta que muitos aqui me fazem é o seguinte: Matheus, eu devo fazer concurso para o Itamaraty? Certo? Eu devo fazer concurso para entrar nos quadros da diplomacia brasileira? Ou então a pessoa já afirma: Matheus, eu quero ser diplomata, certo? Alguns mais desavisados, né? E eu acho que com menos bom senso, ainda fazem a pergunta: Matheus, você quer ser diplomata? Ou ainda pior, Matheus, você deveria ser diplomata, né? Alguns ainda, esses últimos, certo? O último caso eu já acho que é assim, uma situação um pouco mais delirante, né? Vejam, certo? O concurso do Itamaraty é aquele clássico caso de concurso difícil que ele requer ou uma cultura muito grande ou um conhecimento muito grande em tese, mas que por alguma razão os que passam não são os que mais se esforçam. E diga-se de passagem, uma quantidade desproporcional dos diplomatas do Brasil são filhos de diplomatas e por aí vai, certo? Ou então pessoas que fazem cursinhos que de certa forma ensinam os famigerados, qual é o termo que usam aí? Sempre tem algum termo novo, e são termos que mudam em cada região, mesmo os macetes para passar na prova, certo? Embora uma quantidade desproporcional esteja nesse primeiro caso, certo? E acaba que aquilo é uma retroalimentação do estamento burocrático brasileiro que fica se retroalimentando ad eterno, certo? De geração em geração, né? Quero criticar aqui, mas é assim. É porque filhos de diplomatas têm melhor educação? Não sei. Mas vejam, é no mínimo curioso, e eu sei que tem diplomatas que vêm aqui no canal, certo? E eu peço desculpa a todos vocês de antemão, os diplomatas que veem o canal, sei que tem, inclusive de outros países, eu sei que tem também, né? Que não estou falando do país de vocês, mas é o seguinte: historicamente, os diplomatas são considerados, na maioria dos países, certo? Quando não aristocratas notáveis, que acontecem muito no serviço diplomático de muitos países, eles são o melhor que a burocracia daquele país pode proporcionar, certo? Eles deveriam ser uma elite intelectual da burocracia brasileira e deveriam conter uma quantidade absurda de notáveis entre os diplomatas. Isso existe? Bem, há muito tempo, não. A resposta é não. Há muito
tempo, a resposta é não. Há muito tempo. Repito mais uma vez, há muito tempo, a resposta é não. Certo? Não, 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 não existe, há muito tempo. Certo? Vamos lá. O serviço diplomático brasileiro já foi um serviço diplomático cheio de notáveis. Isso é verdade. Certo? Só que os últimos notáveis da diplomacia brasileira, eles faleceram quase todos nos anos 90 e publicaram as suas obras ainda antes. Certo? Vou citar aqui alguns exemplos. Certo? Os últimos diplomatas brasileiros que eram notáveis, que faleceram. Certo? Os últimos 3. Foi o Deoclésio Redig de Campos. Certo? Bem, Deoclésio Redig de Campos, ele faleceu acho que em 89. Ele foi o maior historiador da arte que o Brasil já teve. Ele foi enviado, certo? Como representante do Brasil em outros tratados também. Ele foi plenipotenciário, certo? Para assinar a Lei Uniforme de Genebra e depois para o plenipotenciário brasileiro no Tratado do Vaticano. Quanto às obras de arte. No Vaticano, na confecção do Tratado do Vaticano, ele foi considerado entre os diplomatas presentes, Deoclésio Redig de Campos, o que tinha maior conhecimento de história da arte. E o Vaticano, então, contratou para ele sair do serviço diplomático brasileiro e ser diretor-chefe do Museu do Vaticano. Certo? Se tornou diretor-geral do Museu do Vaticano. E os livros do Deoclésio Redig de Campos, até hoje, certo? Eles foram traduzidos para quase todas as línguas ocidentais. Foram traduzidos já para inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, holandês. Eu acho que o russo também. Né? Mas no Brasil, ele é quase desconhecido. Ele morreu em 89. Certo? Depois dele, morreu pouco depois, certo? O Zé Guilherme Melchior, certo? Que esse foi um dos filósofos brasileiros mais lidos e citados no mundo. Até hoje, o livro do Melchior sobre Foucault e o livro dele sobre marxismo ocidental, Western Marxism, né? Ele é citado no mundo inteiro. Certo? Esses 2 livros têm centenas de citações no mundo inteiro. Certo? São amplamente citados mundialmente. Mas ele morreu também nos anos 90. E o Mário Vieira de Mello, né, morreu em 2006. Mas o Mário Vieira de Mello, certo? Ele era, acima de tudo, um crítico da tradição da intelectualidade brasileira, né? E então, por isso, a obra dele foi muito marginalizada e esquecida no Brasil. Só quem tinha muito contato com ele, né? Só os únicos interlocutores que ele teve foram o Melchior, o Olavo, né? Ele não fez escola no Brasil, até porque ele era crítico da intelectualidade brasileira na sua formação histórica, certo? Depois podemos falar quanto a isso aqui, né? Mas a obra do Vieira de Mello, ela foi publicada entre os anos 60 e 90, certo? E ele publicou pouco. Ou seja,
você tem um hiato de já muitos anos, de já, acho que já uns 50 ou 60 anos, que não, no qual não entra um notável no corpo, notável no corpo diplomático brasileiro, certo? Nenhum diplomata brasileiro, eu acho, que tenha entrado no corpo diplomático brasileiro nos últimos 60 anos, porque todos esses que eu mencionei hoje, eles teriam mais de 100 anos, certo? Se estivessem vivos. Nenhum diplomata vivo destacou-se como notável, certo? Então, isso é estranho. Isso é estranho. Nenhum deles foi considerado um grande intelectual, certo? E nem ao menos um notável. Nem ao menos um notável. Né? Ou seja, o Itamaraty, ele é um órgão, certo? Tecnicamente ele não é nem, não pode, eu acho que ele não pode nem ser considerado um órgão segundo as bizarrices do direito administrativo, mas eu não queria entrar nisso aqui, porque ninguém leva esse negócio a sério mesmo, né? Ele é um órgão cujos funcionários, em tese, deveriam ser uma elite intelectual da diplomacia, da intelectualidade, uma elite intelectual da burocracia brasileira, certo? Mas não são, né? Não, o diplomata, ele historicamente é, digamos assim, que o melhor que aquele país consegue oferecer para mostrar aos outros em termos intelectuais, em termos de uma burocracia intelectualizada. Mas no Brasil não, parece que não é assim. Parece que não é assim. Certo? E inúmeros diplomatas, certo, no mundo, quando chegam nos seus países, isso já é quase uma tradição, certo? Quando já chegam nos países aos quais eles são enviados, eles se tornam, nesses países, grandes homens de letras, mesmo nas línguas estrangeiras, certo? Por exemplo, Maurício Serra, ele era diplomata da Itália, foi enviado para a França, um exemplo atual, né? E ele é considerado hoje, talvez, o maior littérateur da França, né? Mas não é um francês, é um italiano que foi enviado à França como diplomata. Do Brasil, você já faz décadas que não tem mais isso aí. Algumas décadas que o diplomata parece que não é mais essa elite intelectual da burocracia, né? Só tem dois países que são assim. Um é o Brasil e o outro são os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são o único país do mundo onde você ser diplomata é uma subprofissão. Os Estados Unidos são o único país do mundo onde você ser um diplomata é uma subprofissão, certo? Ninguém chega... O americano tem um desprezo tão grande por funcionário público. Os Simpsons, por exemplo, eles colocam abertamente, né? Os personagens dizem lá na escola: eu não vou estudar, eu vou ser funcionário público. Funcionário público, o burocrata, é tão mal visto nos Estados Unidos que até o diplomata é considerado uma carreira de fracassado lá. É muito mal pago, é desglamourizado, certo? A diplomacia nos Estados Unidos, o Foreign Office, é o lugar, certo, para onde vão pessoas medíocres de universidade de terceiro escalão nos Estados Unidos que não conseguiram emprego.
por isso, em grande parte, que os diplomatas americanos são tão notórios no Brasil e em outros países do mundo pela sua grosseria, né? E são tão malquichos nos próprios Estados Unidos pela sua má vontade em proteger os próprios cidadãos, certo? Conheço cidadãos americanos no Brasil, certo? Que já me falaram de atos horríveis de descaso da diplomacia americana, certo? Claro, tirando isso você exclui, certo? Obviamente, os diplomatas que são militares ou agentes secretos, certo? Disfarçados. Esses aí são gente de alto nível, sim, né? No caso do Brasil, o mais notável deles é o Vernon Walters, né? Que foi embaixador do Brasil, embaixador dos Estados Unidos no Brasil por muito tempo, né? E foi embaixador dos Estados Unidos em muitos lugares do mundo, o Vernon Walters, né? Ele é muito acusado aí de ter sido quem coordenou o golpe de 64, né? O Paulo Francis falou com o próprio Vernon Walters, falou com muita gente que conhecia o Vernon Walters, muita gente do Exército Brasileiro depois do golpe, e disse que isso aí não era verdade. O Vernon Walters não tinha nada a ver com o golpe de 64, né? Mas enfim, né? Na verdade, salvo engano, ele não chegou a ser embaixador no Brasil. Ele era adido militar, salvo engano. Não saberia dizer se ele chegou a ser embaixador. Eu acho que ele era adido militar, salvo engano, o Vernon Walters, certo? Por sinal, ele era considerado, no passado, o estrangeiro que melhor falava português, né? Todo o povo do Brasil era os mais idosos, né, no Brasil, os que eu conheci, certo? A maioria dos quais acho que até já morreram. Eles achavam, nossa, o Vernon Walters fala português tão bem, né? O Vernon Walters fala português tão bem, poxa, quando ele aparecia na televisão, poxa, que coisa boa, o Vernon Walters se dignou a aprender o português, né? Inclusive, mas no caso o Vernon Walters é um diplomata militar, certo? Ele não é um cara, não tem o perfil dos diplomatas, certo? Autóctones do Foreign Office, certo? Ele era diplomata militar. E eu acho que espião também, né? Nos Estados Unidos essas duas coisas aí não são muito separadas, né? Não tem uma separação muito clara, né? Mas assim, né? Pois é, então no Brasil você tem o Itamaraty, é um concurso muito difícil, que em tese é para pessoas inteligentes, mas que parece que essas pessoas inteligentes não entram lá, né? Por algum motivo, né? Aí o sujeito quer estudar vários anos, vai perder um bom tempo da sua vida para entrar naquele negócio, né? Sinceramente, eu não sei se vale a pena você torrar tanto tempo da sua vida para entrar em algo assim, né? Para entrar em algo assim, isso é enviado, não é, para maravilhosos países nos quais o Brasil tem relações diplomáticas, certo? Permanentes, missões diplomáticas permanentes, como é o caso da Coreia do Norte, né? Como é o caso da Rússia, no meio da confusão, né? Mas a Rússia tem que ter, agora Coreia do Norte, né? Enfim, né?
aqueles países lá, o Níger, o Chad, que vai ter guerra lá em breve, né? Enfim, mas é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.